Muito bem, pessoal, estamos de volta. Conforme nós falamos aí nas últimas aulas, na última aula que nós fizemos sobre qualidade, agora nós vamos falar um pouquinho sobre um material, ou seja, o chassi, como que eu devo tratar esse material, qual é a forma correta e qual a forma inadequada de manipulação desse material. Então, nós temos aqui, forma inadequada de manipulação dos filmes, sujeira na processadora, presença de corpos estranhos dentro do chassi, contaminação por químicos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui é muito sério, porque muitas vezes, dependendo do serviço que você está prestando e aonde você está prestando esse serviço, o médico que pode estar fazendo o laudo, ele também pode ser um novato, tá? Quer dizer que ele é o quê? Ele está lá fazendo o estágio também dele, está fazendo lá a internação dele. Então, ele vai interpretar aquela imagem conforme aquilo que ele vê na literatura. E muitas das vezes, aquilo que nós vemos na literatura é bem diferente do que nós vemos na prática, tá? Então, corpos estranhos como pó, fios de cabelo, fiapos, bolhas de ar, respingos de diversos líquidos e químicos e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Olha só o que acontece nessa imagem aqui, ó. Estática de ambientes muito secos. Ecrã mal conservado, cheio de pequenas bolinhas brancas. Fiapo de tecido e assim por diante. Nós tivemos um caso num hospital onde a mamografia estava sendo realizada e um médico encontrou vários artefatos dentro da imagem radiográfica de mama e ele pensou que fosse patológico. Recomendou fazer ultrassom, recomendou a fazer biópsia, né, da mama da cliente, da paciente, e depois foi percebido que, na verdade, a técnica que tinha prestado o serviço, ela comia dentro da câmara escura. Então, quando ela ia fazer a reposição do filme analógico, ela deixava cair resto de comida, farelo de pão dentro do chassi. E quando você revelava a imagem, evidentemente que essa sujeira aparecia na imagem radiográfica e o médico confundia dizendo que era uma patologia. Veja bem como a coisa é séria. Principalmente na área da mamografia, isso é muito sério. Por quê? Quer ver uma mulher entrar em terror é saber que ela tem alguma coisa na mama, né? Então, o diagnóstico, ele não pode ser leviano, ele tem que ser preciso. E para ser preciso, eu tenho que ter uma qualidade satisfatória para isso, tá? Então, falta de contato entre o filme e o ecrã na parte superior. Tá vendo essas manchas brancas aqui, ó? O filme encostou no meio, mas na parte lateral o filme acabou não encostando. Não estava bem colocado, não estava bem encaixado dentro do meu chassi. Ele perdeu o contrato com o ecrã. Fatores de exposição nas imagens filme-ecrã. Bom, a exposição é gerada pelo tubo de raio-x, pode ser controlada pelo KVP, pelo MA e pelo tempo. Na radiologia, nós trabalhamos com três grandezas, KVP, MA e tempo. Assim como nós trabalhamos na proteção, nós trabalhamos com tempo, distância e blindagem. São os três fatores básicos para a proteção radiológica, certo? Então, em tese, uma mesma combinação desses três parâmetros produzirá sempre a mesma densidade radiológica em qualquer situação, diferentes aparelhos, diferentes pacientes, etc. Só que não é bem assim, tá? Como eu falei lá no início, no vídeo anterior, cada aparelho ele tem uma capacidade e uma qualidade diferente. O que determina a utilização plena da qualidade desse equipamento é justamente o tecnólogo, é justamente o técnico, ou seja, a pessoa que está exercendo essa função, que está colocando em pauta essa função para que ele possa fazer o papel dele também. Então, é um conjunto de fatores. Então, densidade. Densidade vai ser justamente o enegrecimento da imagem em um filme radiográfico. Então, alta densidade, imagem escura, muito MAS, ou seja, eu tenho muita quantidade de radiação numa imagem que não deveria ter. Então, eu tenho aqui o contorno da estrutura, eu consigo ver aqui patela, consigo ver os espaços aqui do joelho, mas a imagem ficou escura, ela não tem aquele contorno brilhoso que ela deveria ter. O oposto também pode acontecer, baixa densidade, imagem clara, pouco MAS, olha a imagem como ficou, completamente fosca,
nesse sentido. Eu não consigo, perco o detalhe do contorno da estrutura. Se tiver, por exemplo, uma microcalcificação aqui, ó, nos cruzados, eu não consigo visualizar essa microcalcificação, porque ela foi sobreposta pela baixa densidade, ou seja, a imagem ficou clara, certo? E o contraste? Diferença visível na densidade das estruturas adjacentes em uma radiografia. Quando vocês tiverem meio de contraste, isso se vocês não tiveram ainda meio de contraste, você vai entender que o meio de contraste é um diferencial dentro da potencialização da qualidade da imagem. Então, eu aplico um meio de contraste para poder visualizar melhor aquela estrutura e melhor as estruturas adjacentes pela diferença de tom que ela vai me dar naquela imagem, correto? Então, olha só, muito KV igual a baixo contraste. A imagem tende a ficar cinza, não se distingue dos músculos, gordura, estruturas ósseas acinzentadas e tudo mais. Então, eu coloquei muita penetração. Aquela radiação que eu estipulei que é o meu MA, eu aumentei a energia dela, ela penetrou demais na estrutura e a imagem ficou escura. Tá? Então, KVP está ligado diretamente à potência da capacidade de energia que eu vou carregar essa radiação que eu quero produzir. Atravessou demais o paciente, sensibilizou demais o filme, produziu uma imagem escura. Pouco KVP, alto contraste, a imagem tende a ficar com muito preto e branco, ó. Né? Isso aqui era para ser uma imagem de transoral. Então, eu teria que estar vendo aqui, ó, justamente vértebras cervicais aqui, processo odontoide nessa região aqui. Eu não consigo visualizar, ficou muito escuro. Não é possível distinguir tecidos moles, estruturas ósseas muito brancas. Coloquei alto contraste, ou seja, pouco KV. A imagem não conseguiu atravessar o suficiente. Fatores de exposição. Quilovantagem, controla a energia cinética, penetração do feixe de raio-x, contraste da radiografia. Nós já falamos disso anteriormente. Miliamperagem, controla a intensidade do feixe de raio-x, número de elétrons, quantidade de radiação que eu vou aplicar nesse paciente. Não é a quantidade de energia. Energia, KVP. Quantidade de radiação, MA. Tá? Então, são coisas diferentes. Então, eu tenho um número de intensidade que vai controlar a densidade radiográfica. Professor, como que eu faço isso? Existe um cálculo básico que provavelmente vocês já ouviram falar e foi passado para vocês durante o curso, que é a estrutura multiplicado por 2 mais a constante do meu equipamento. Pela literatura, nós trabalhamos com uma constante de 30 e depois medimos a estrutura e multiplicamos a estrutura por 2, é uma equação de primeiro grau, tá? Isso vai me dar a quantidade de KVP que eu preciso nessa imagem, ou seja, a quantidade de penetração. Corrente do tubo em miliamperagem. A quantidade de fótons do feixe de raio-x é diretamente proporcional ao valor do MA. O MA não pode ser ajustado independentemente, mas com o conjunto com KV e tempo, e depende do ponto focal. Nos aparelhos modernos, selecionamos MAS. Então, veja bem, eu tenho KVP, que é quilovolt pico, eu tenho o MA, que é miliampere, e tenho o tempo. O tempo nós medimos em S de segundos, porque nós trabalhamos com miliampere segundo, correto? Então, eu tenho que colocar essas três grandezas paralelos entre si para que elas fiquem numa equação juntas, para que eu tenha o tom necessário de energia para que eu possa chegar ao meu diagnóstico final. Professor, mas as pessoas não são diferentes? Eu não tenho uma magrinha, eu não tenho uma que é mais fofinha, eu não tenho uma que é muito mais alta. Sim, as pessoas são diferentes. Por isso que você precisa medir a estrutura para poder determinar quais são as grandezas que você vai aplicar. Tudo bem que os maioria dos equipamentos hoje em dia, o que eles têm? Eles têm lá o fator automático. Então, eu coloco lá a estrutura que eu quero, ele vai pegar a estrutura mediana da região, né? A brasileiro, vou colocar lá, tórax, é adulto ou é infantil? É adulto. Pronto, o computador, ele vai te dar a média de quanto de radiação, de quanto de KVP e qual é o tempo que você precisa.
Mas alguns serviços ainda não têm essa tecnologia. E aí você vai ter que ter uma noção básica de como calcular essa estrutura. Deu para entender? É um pouquinho mais complicado do que apertar botão, pessoal. Se você pensou que era só chegar lá e apertar um botão, infelizmente, eu acho que agora você se deu mal aí, tá? Então vamos lá. Pessoas, esse é o material que nós estávamos vendo até agora referente à qualidade da imagem. Toda a qualidade é determinada pelo equipamento, por quem utiliza o equipamento e as condições físicas da minha estrutura, as condições do meu paciente, do meu cliente, tá? Por senso, você tem que, evidentemente, equalizar essas três coisas. E aí você vai conseguir ter um diagnóstico muito melhor referente à qualidade de imagem analógica, tá bom? Nós vamos ver depois qualidade da imagem digital e nós vamos ver os parâmetros, como muda uma coisa de outra. Vamos tentar comparar uma com a outra para a gente perceber como a coisa funciona de uma forma fantástica. Muito obrigado e até a próxima.